Não assine isso. A faxineira sussurrou para o milionário, e o que ele fez surpreendeu a todos. Antes de começar, escreva nos comentários de onde você está nos acompanhando. Aproveite a história. Arthur Montenegro estava prestes a assinar o contrato mais importante de toda a sua carreira. Com essa assinatura, a fusão de sua empresa com a poderosa corporação Grupo Fontes seria selada. Um acordo que prometia levar sua companhia a um nível jamais visto. Milhares de milhões de reais estavam em jogo, e ele segurava a caneta a apenas alguns centímetros do papel quando a porta da sala de reuniões se abriu de repente. Entrou Laila Ahmed, uma das funcionárias da limpeza, empurrando seu carrinho discretamente. Com licença, só vou esvaziar a lixeira rapidinho. Ela murmurou com respeito. Ninguém pareceu dar importância. Todos estavam animados demais, quase celebrando de antemão. Laila se aproximou da lixeira ao lado de Arthur. Fingindo ajeitar o saco, inclinou-se e sussurrou. Não assine. É uma armadilha. Arthur ficou paralisado. A caneta escorregou de seus dedos e rolou sobre a mesa. O quê? Ele sussurrou, incrédulo. Laila endireitou-se, olhou-o com seriedade por um instante e desviou o olhar como se nada tivesse acontecido. Enquanto ela recolhia a lixeira e se afastava, Arthur não conseguia parar de observá-la, o coração acelerado. Seu sócio, Felipe Costa, olhou para ele com um sorriso estranho. Tudo bem, Arthur? Perguntou com um tom leve demais. Pronto para assinar? Acrescentou Gabriel, um dos representantes do Grupo Fontes que estava sentado do outro lado da mesa. Arthur engoliu em seco. O contrato ainda estava ali, intocado. A pasta aberta mostrava os detalhes da fusão que eles haviam revisado por semanas. Ele olhou para Felipe, depois para Gabriel, e finalmente, para a porta por onde Laila estava prestes a sair. Tudo parecia girar ao seu redor. Preciso de 5 minutos, ele disse de repente levantando-se. 5 minutos. Ele caminhou rapidamente pelo corredor até alcançar Laila, que mal havia avançado alguns metros com seu carrinho. Você, disse Arthur apontando para ela com firmeza. Venha comigo agora mesmo. Laila hesitou por um instante, surpresa, mas acabou concordando. Caminharam em silêncio até uma pequena sala de descanso. Arthur entrou primeiro, ela o seguiu e ele fechou a porta com decisão. Explique-se agora mesmo, ele disse, cruzando os braços e com um olhar fixo nela, e me convença de que você não está louca por ter me interrompido dessa maneira. Se o senhor assinar, perderá tudo. Se isso for uma mentira, uma teoria da conspiração ou um truque para chamar a atenção, você será demitida neste exato instante. A imagem refletida era a de um homem no ápice de sua carreira, confrontado pelo absurdo. No entanto, algo na firmeza de Laila, na forma como seus olhos não se desviavam, impedia Arthur de descartar completamente suas palavras. Continue, ele ordenou, a voz mais contida, menos uma ameaça e mais uma concessão à curiosidade mórbida que agora o consumia. Laila respirou fundo, como se preparasse para recitar uma lição que havia ensaiado mentalmente inúmeras vezes. Na quarta-feira passada, o senhor e o senhor Felipe ficaram até mais tarde no escritório do último andar. Eu estava limpando a sala de reuniões ao lado. A janela estava entreaberta para ventilar, e o som passou. Eu não queria ouvir, mas era impossível não ouvir. O senhor Felipe ligou para alguém depois que o senhor foi ao banheiro, continuou Laila. Ele chamou a pessoa de Fontes. Disse que o pacote de dívidas estava amarrado e que o otário ia engolir sem perceber. Falou sobre uma subsidiária na Holanda, a Blue Anchor, que não aparece nos relatórios principais. Disse que assim que a fusão fosse concluída, as dívidas seriam consolidadas na holding do senhor, e o Grupo Fontes ficaria com os ativos limpos. O otário. Amarrado. Blue Anchor. Termos que não pertenciam ao vocabulário polido das reuniões de diretoria, mas que soavam verdadeiros demais na boca daquela mulher. Arthur sentiu um frio no estômago. A Blue Anchor. Ele se lembrava de tê-la visto de relance, listada em um anexo periférico, descrita como uma pequena unidade logística de baixo impacto. Felipe havia descartado sua importância com um aceno de mão quando questionado. Por que você não veio antes? Porque agora, no momento mais crucial,
Questionou Arthur, tentando encontrar uma falha na lógica dela. Eu tentei, Sr. Arthur, respondeu Layla. E pela primeira vez seu olhar baixou, cheio de frustração. Na sexta-feira, mandei um e-mail para o seu assistente, marcando como urgente. Recebi uma resposta automática dizendo que ele estava de férias e que assuntos importantes deveriam ser tratados com o Sr. Gabriel. Eu não me senti segura para ir até o Sr. Gabriel. Ele e o Sr. Felipe são muito próximos, e na segunda-feira ontem, tentei esperar na entrada do seu andar, mas a segurança não me deixou passar. Eu sou apenas uma funcionária da limpeza. Ninguém me escuta. A voz dela se quebrou ligeiramente, não por medo, mas pela impotência de quem tenta gritar em um vácuo. A explicação era simples, plausível e terrivelmente verossímil. O assistente realmente estava de férias. Gabriel era, de fato, o braço direito de Felipe há uma década. A hierarquia rígida do prédio era algo que o próprio Arthur havia implementado. A sala de descanso ficou em silêncio, apenas o zumbido baixo do ar-condicionado preenchendo o espaço. Arthur estudou o rosto de Layla, a franja mal cortada, a farda simples, as mãos calejadas. Não havia sofisticação ali, nenhum indício de que ela fosse capaz de inventar uma trama financeira tão complexa, a menos que fosse uma atriz brilhante. O que você ganha com isso, Layla? Dinheiro? Promoção? Ele perguntou. O ceticismo final. Ela olhou diretamente para ele, e sua resposta foi a mais simples e devastadora de todas. Nada. Eu ganho nada, exceto talvez a paz de saber que não fui conivente com uma injustiça. Eu vi o senhor andando pelo escritório de madrugada, parecendo cansado. Meu pai também tinha uma pequena empresa. Ele a perdeu em uma jogada suja de um sócio. Ele nunca foi o mesmo depois disso. Talvez seja só isso. Não assinar baseado no testemunho de uma faxineira significaria um escândalo, a ruptura com seu sócio de longa data e o risco de parecer um louco paranoico. Mas Arthur não tinha construído seu império ignorando seus instintos. E seu instinto agora gritava que Layla estava dizendo a verdade. Havia uma sinceridade crua nela que faltava nas palavras polidas de Felipe nas últimas semanas. A pressa excessiva, a insistência para fechar o acordo antes de uma revisão final mais aprofundada. Pequenas peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, formando uma imagem sombria e perturbadora. Ele pegou o celular do bolso. Sua mente, antes nublada pela pressão, agora trabalhava com uma clareza glacial. Não podia confrontar Felipe ainda. Não sem provas. Mas podia ganhar tempo. Certo, Layla. Ele disse, sua decisão tomada. Você vai voltar para o seu trabalho. Agora mesmo. E não vai comentar uma palavra sobre essa conversa com ninguém. Entendido? Eu vou investigar isso. Se você estiver certa, você terá minha gratidão eterna. Se estiver errada, ele não terminou a frase, mas o significado estava claro. Eu estou certa, Sr. Arthur. Ela disse com quieta convicção. Arthur abriu a porta da sala de descanso e saiu, deixando Layla para trás. Seu passo ao retornar para a sala de reuniões era diferente. Mais lento, mais calculado. A dúvida havia se instalado, mas junto com ela veio um plano. Ele não assinaria o contrato hoje. Inventaria uma desculpa, uma cláusula de última hora que precisava ser revisada por um consultor externo. Precisava de tempo para investigar a tal Blue Anchor. Ao entrar na sala, seus olhos se encontraram com os de Felipe, que exibia um sorriso tenso. Tudo resolvido? Perguntou Felipe, sua voz carregada de uma expectativa nervosa. Arthur sentou-se, fechou a pasta do contrato com um gesto definitivo e olhou para os dois homens. Não exatamente. Precisamos adiar a assinatura. O silêncio que se seguiu foi mais eloquente do que qualquer protesto. Ele retornou à sala de reuniões, onde o ar-condicionado zumbia baixo contra o vidro ensolarado. Sim. Fotos, gravações, documentos. Posso mostrá-los. A voz de Layla era um fio mais firme. Havia um arquivo digital, um cofre de segredos que ela carregava consigo há semanas, um fardo que agora oferecia como única tábua de salvação. Arthur respirou fundo, o ar morno e viciado da sala de descanso enchendo seus pulmões. Cada segundo que passava era um risco.
Felipe e Gabriel estariam na sala de reuniões. A expectativa crescendo. A caneta tinteiro Montblanc repousando ao lado do volumoso contrato. Ele precisava agir com precisão de cirurgião. Hoje à noite às 19 horas, aqui mesmo, ele disse apontando para o chão entre eles, demarcando aquele espaço insignificante como o campo de batalha onde seu império poderia ser salvo ou perdido. Traga tudo. Se não me convencer, será seu último dia na empresa. A ameaça foi lançada sem calor, um fato puro e simples. Era o contrato do mundo que ele conhecia. Performance por recompensa, falha por eliminação. Layla assentiu com a cabeça, um único movimento curto. Sem outra palavra, ela virou-se e saiu, deixando-o sozinho com o zumbido abafado do ar-condicionado e o peso colossal de sua dúvida. Arthur esperou ouvir o ruído da porta do corredor se fechando antes de se mover. Então, levou a mão à testa e a apoiou na parede fria. A sensação gelada era um alívio momentâneo, um ponto de ancoragem numa realidade que súbita e perigosamente se tornara fluida. O contrato ainda estava sobre a mesa da sala de reuniões, esperando por sua assinatura. Mas pela primeira vez em sua carreira, ele estava duvidando. Não duvidando de números ou de projeções de mercado, mas da própria natureza do homem com quem construíra uma parceria de uma década. Era uma dúvida mais profunda e mais perigosa. Quando retornou à sala de reuniões, o silêncio foi total. Todos o olharam assim que ele empurrou a porta. A atmosfera, antes carregada de antecipação contratual, agora estava tensa como um fio de nylon prestes a arrebentar. Felipe falava em voz baixa com Gabriel, mas se endireitou imediatamente, seu corpo projetando uma confiança que seus olhos, Arthur notou agora, negavam completamente. Havia uma faísca de ansiedade ali, um brilho rápido e ofegante que ele, cego pela confiança e pela pressa, ignorara até então. Já resolveu o que tinha pendente? Perguntou Felipe com um sorriso que não alcançava seus olhos. A voz carregada de uma expectativa nervosa, quase infantil em sua necessidade de aprovação. Arthur não respondeu imediatamente. Caminhou até a cadeira à cabeceira da mesa, sua sombra alongando-se no polido da madeira. Sua mente, agora operando com uma clareza cortante, analisava cada microexpressão. O jeito como Gabriel evitou seu olhar, focando em um ponto irrelevante no tablet à sua frente. A maneira como os dedos de Felipe tamborilavam levemente na mesa, um ritmo irregular e ansioso. Pequenas fissuras na fachada de normalidade. Sentou-se com uma deliberação que fez a cadeira roçar o chão com um som suave. Suas mãos, antes ágeis e decididas, repousaram sobre a capa de couro da pasta que continha o futuro da sua empresa. Ele a fechou com um gesto definitivo, um baque surdo que ecoou no silêncio da sala. Não exatamente, Arthur disse, sua voz um tom mais baixo e controlado do que antes. Na verdade, surgiu uma questão de última hora que exige uma atenção imediata. Qualquer questão pode ser resolvida após a assinatura. É apenas formalidade. A pressa na sua fala era quase palpável. Um rio tentando transbordar suas margens. Formalidades são a base que impede que impérios desabem, Felipe. Arthur replicou, mantendo o olhar fixo no sócio. E essa em particular não é trivial. Lembrei-me de um consultor especializado em fusões transnacionais, um homem em Londres. Sua opinião sobre a estrutura de holding da Blue Anchor é essencial antes de colocarmos nossa assinatura nesse documento. O timing é tudo. Você mesmo sempre disse isso. Seus olhos se encontraram com os de Gabriel por uma fração de segundo. Um flash de pânico mudo que Arthur captou perfeitamente. Claro que não. Absurdo. É só que... estamos tão perto. Ele não esperou por resposta. Virou-se e saiu da sala, sentindo o peso de seus olhos nas suas costas. O caminho de volta ao seu escritório foi uma jornada através de um território repentinamente hostil. Cada funcionário que passava, cada olhar, parecia potencialmente cúmplice. A paranoia que Layla trouxera agora se enraizava, mas Arthur não a via como uma fraqueza, e sim como um novo e necessário instinto de sobrevivência. Ao trancar a porta do seu santuário, ele não foi para a cadeira atrás da mesa monumental. Foi até a janela de vidro blindado que olhava para a cidade. Lá embaixo,
O movimento era incessante. Cada pessoa um universo de motivações ocultas. Ele tinha algumas horas até o encontro com Layla. Horas para planejar, para tentar discernir a verdade do blefe. E olhando para o horizonte, Arthur percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, não estava mais no controle. Estava numa corrida contra um inimigo invisível, e o primeiro movimento ele acabara de fazer. Agora, era esperar pelo segundo. Ele permaneceu de pé diante da mesa, seus dedos percorrendo a superfície do contrato, como se tocassem a pele escamosa de uma serpente adormecida. Revisar. Gabriel franziu a testa, uma ruga profunda e desagradável marcando seu semblante outrora cordial. Senhor Montenegro, passamos semanas revisando cada detalhe deste documento, cada vírgula. O grupo Fontes tem outros interessados, você sabe. A voz de Felipe tentou manter uma cadência racional, mas uma nota aguda de desespero a contaminava. Então que os atendam, ele respondeu friamente. Uma noite não vai mudar nada. O ar-condicionado zumbia, o único som que se atrevia a quebrar o silêncio carregado. Arthur observou o microcosmo da reação deles. O olhar rápido que Gabriel lançou a Felipe, um relâmpago de consulta muda, o quase imperceptível aperto de maxilar de Felipe, um sinal de raiva contida. Eram detalhes que até aquela manhã ele teria ignorado, atribuído ao estresse comum de uma negociação complexa. Agora cada movimento era uma palavra num código que ele se esforçava para decifrar. Parece que não temos escolha. Gabriel capitulou, fechando sua própria pasta com uma suavidade que soou mais ameaçadora do que o golpe seco de Arthur. Era a quietude de quem recalcula a rota, não de quem desiste. Sua assistente entrará em contato então. A porta se fechou com um clique suave. E ele ficou ali, imóvel, escutando o som de seus passos se afastando pelo corredor de mármore. O silêncio que se seguiu era diferente. Era um silêncio vigiado, como se as próprias paredes estivessem segurando o ar. Sua mente, treinada para antever movimentos no tabuleiro de xadrez corporativo, agora se via jogando um jogo de sombras. A urgência de Felipe, a fachada de paciência profissional de Gabriel que rachava com facilidade suspeita. Layla tinha plantado a semente, e ela já brotava em solo fértil. A pergunta não era mais se ela mentia, mas qual parte da verdade ela detinha. Ele se dirigiu à sua escrivaninha, mas não para trabalhar no contrato. Seus dedos voaram sobre o teclado, acessando com senhas criptografadas um sistema paralelo ao da empresa. Ele não era um homem que deixava rastros digitais óbvios. Iniciou uma busca discreta por Layla Costa, mas os resultados foram anêmico. Perfis sociais quase inativos, um histórico profissional genérico. Mulher fantasma. Mais intrigante ainda foi a busca por Projeto Chiron, o nome que ela soltara como uma isca. Os arquivos internos da Montenegro Consulting retornaram. Acesso restrito. O aviso vermelho piscou na tela, não como uma proibição, mas como uma confirmação. Algo com esse nome existia, ou tinha existido, enterrado profundamente o suficiente para exigir credenciais que nem mesmo ele, o presidente, usava rotineiramente. O fato o gelou. Se ele não tinha acesso imediato, quem tinha? O sistema de segurança de dados era supervisionado por Gabriel. Uma coincidência? Ele recusou-se a acreditar em coincidências. Olhou para o relógio. As horas até o encontro no café pareciam se arrastar e voar ao mesmo tempo. Cada minuto era uma oportunidade para seus inimigos, sejam eles quem fossem, se moverem. Ele precisava de informações, de alguma vantagem. Com uma decisão súbita, levantou-se e saiu do escritório, dirigindo-se ao departamento de arquivo físico, um porão bem guardado onde eram mantidos documentos ultrapassados e cópias de backup de projetos antigos. Era um tiro no escuro, mas era um movimento. O arquivista, um homem idoso e meticuloso chamado Orlando, pareceu surpreso com sua visita. Senhor Montenegro, não o vejo aqui há anos. O homem parou diante de uma seção específica. Uma leve hesitação em seus movimentos. Estes aqui são da época, sim, disse Orlando, sem olhar diretamente para Arthur. Alguns desses dossiês foram revisados recentemente.
Ou talvez do setor de Gabriel Silva. Muita gente tem acesso autorizado a esta sessão. A resposta foi muito evasiva, muito cuidadosa. Era uma advertência ou uma admissão de cumplicidade? Arthur pegou alguns dossiês aleatórios, agradeceu com um aceno breve e retirou-se. Sentiu o olhar de Orlando em suas costas até virar a esquina. A paranoia não era mais uma semente. Era uma teia, e ele estava agora firmemente preso nela. A empresa, sua própria criação, havia se tornado um campo minado, e ao buscar as respostas ele poderia estar apenas acelerando sua própria queda. O segundo movimento do inimigo invisível já havia sido feito, e ele nem mesmo o tinha visto. Tudo o que lhe restava era chegar ao café vivo. Vai mudar, sim, interveio Gabriel, batendo a mão aberta na mesa de reunião com um estalido seco que ecoou na sala silenciosa. O som foi como um tiro, rompendo a frágil cortesia que ainda restava. O mercado está instável. As ações estão em alta. É agora ou nunca? Seus olhos, normalmente calculistas, brilhavam com uma urgência que beirava a temeridade. Arthur o observou com uma calma que era o oposto exato daquela explosão. Cada fibra do seu corpo alertava que aquela pressão era suspeita demais, um rolo compressor disfarçado de oportunidade. Ele sentiu o peso do dossiê que havia levado do arquivo, dentro de sua maleta, como se ele emitisse uma radiação própria. A decisão é minha, ele disse, erguendo-se com uma lentidão deliberada. Sua voz era firme, um bloco de granito contra a maré de ansiedade que Gabriel tentava impor. E eu preciso de mais do que 24 horas para decidir o futuro da empresa que construí. Com movimentos precisos, guardou o contrato não assinado em sua maleta de couro, fechando os cadeados com 2 cliques distintos. Nos vemos amanhã. E saiu da sala sentindo o peso do olhar de Gabriel e dos outros diretores em suas costas, um ambiente carregado de uma raiva contida e uma frustração palpável. O caminho de volta ao seu escritório foi um borrão. Ele não via os corredores, não ouvia os cumprimentos dos funcionários. Sua mente estava no porão, com o arquivista Orlando e sua hesitação calculada, revisados recentemente. A frase ecoava, um sussurro venenoso. Quem teria interesse em projetos de 15 anos atrás, além dele? A resposta, óbvia e aterrorizante, era Gabriel. O que aqueles arquivos continham que justificava uma revisão sigilosa? Arthur sentiu a teia, da qual Orlando havia falado metaforicamente, se materializar ao seu redor. Fios quase invisíveis que limitavam seus movimentos. Cada passo era sentido, cada intenção, antecipada. Às 19h em ponto, o crepúsculo já pintava o céu de São Paulo com tons de roxo e laranja, quando Arthur retornou à pequena sala de descanso no 12º andar, um local insignificante, escolhido justamente por seu anonimato. Laila já o esperava, sentada em uma das cadeiras de plástico com uma pequena mochila escura no colo. Ela se levantou assim que ele entrou, seu corpo delgado parecendo ainda mais frágil sob a luz fluorescente. Desta vez, porém, não havia lágrimas em seus olhos, apenas uma determinação feroz que contrastava com a palidez de seu rosto. Obrigada por vir, ela disse, com uma segurança que não estava presente no encontro anterior. Arthur fechou a porta suavemente e sentou-se à sua frente colocando a maleta no chão ao seu lado. O cansaço do dia pesava sobre seus ombros, mas a adrenalina mantinha sua mente alerta. Mostre-me o que você tem, pediu ele, sua voz mais suave do que pretendia. Leila abriu a mochila e tirou um smartphone simples. Suas mãos, finas e com as unhas roídas, tremiam levemente enquanto ela deslizava o dedo pela tela, navegando por uma sequência de fotos e documentos digitalizados. Ela respirou fundo, como se preparando para mergulhar em águas profundas. Tudo começou há 3 semanas. Ela começou, seu olhar fixo na tela, evitando contato visual. O Sr. Silva, o Gabriel, me designou para uma tarefa extra. Disse que era de extrema confidencialidade, que eu deveria digitalizar uma série de caixas de arquivos mortos que ele havia recuperado do porão. Ele enfatizou que eu não deveria mencionar o projeto a ninguém, nem mesmo ao meu supervisor direto. Ela fez uma pausa deslizando para uma foto de uma caixa de arquivo de papelão,
marcada com um código que Arthur reconheceu como o mesmo sistema do arquivo físico. No começo, eram só contratos antigos, relatórios financeiros obsoletos, coisas entediantes. Dentro de uma caixa marcada como Logística 2008, estava uma pasta separada sem identificação. Dentro, eram documentos do projeto Kiron. Ela deslizou rapidamente para outras fotos, esquemas técnicos que Arthur lembrava vagamente, anotações manuscritas, a caligrafia inconfundível de seu pai, e então, uma série de relatórios de despesas. Eu não entendia a importância, mas algo me pareceu estranho. Por que isso estava escondido assim? Decidi fazer cópias, só para me proteger. Foi quando ele começou a me pressionar sobre aquele erro no sistema de compras, uma falha mínima de 6 meses atrás que ele mesmo havia autorizado verbalmente. Ele disse que se eu não me demitisse voluntariamente por incompetência, ele enterraria minha carreira, que eu nunca mais trabalharia na área. Gabriel não apenas sabia do Kiron. Ele estava ativamente caçando e eliminando qualquer um que tivesse contato com aquele segredo. Laila era uma peça descartável que ousara olhar para trás do véu. O que há nesses documentos, hein, Sr. Montenegro? Perguntou Laila, sua voz trêmula. O que é o projeto Kiron que vale a minha carreira? A busca por respostas o havia levado até ali. Até uma jovem assustada cujo único crime foi a curiosidade. Ele respirou fundo, sabendo que não poderia mais recuar. A partida de xadrez havia começado, e Laila acabara de se tornar a peça mais vulnerável no tabuleiro. Kiron, ele disse, o nome soando estranho em sua própria voz após tantos anos. É o motivo de tudo isso estar acontecendo. E eu preciso que você me mostre tudo o que copiou. Agora a frase soava como o código mais cínico para uma conspiração, que ele mal começava a vislumbrar. Como ela está envolvida nisso? Ele perguntou, a voz um sussurro áspero que mal conseguia sair de sua garganta contraída. Laila baixou os olhos para as mãos, que torciam um pedaço da própria blusa. Eu não ouvi tudo. A porta estava quase fechada, mas ouvi o suficiente para me apavorar. Ela fechou os olhos, como se tentasse se transportar de volta para aquele momento. O Gabriel falava sobre conter o dano, sobre peças que precisavam ser movidas antes que o Arthur fizesse outra jogada. Ele parecia ansioso. E a senhora Brandão? Ela era diferente, fria. Foi ela quem disse a frase que não saiu da minha cabeça. Ele vai olhar para todo mundo menos para mim. Cada discussão, cada momento de aparente intimidade, agora era tingido pela dúvida venenosa. Teria sido real? Ou ele havia sido apenas um peão a ser estudado e subsequentemente sacrificado em um jogo que nem sabia estar jogando? Eles falaram do Kiron. Arthur insistiu, tentando se agarrar ao fio condutor factual, afastando a tempestade emocional. Não pelo nome. O Gabriel mencionou o projeto do seu pai, disse que era uma vergonha que estivesse sendo reaberto. E a senhora Brandão? Ela riu, uma risada seca. Disse que fantasmas só assustam se você acredita neles. Laila encolheu os ombros. Não entendi na hora. Só depois, ligando uma coisa à outra, pensei que pudesse ser isso. E no centro de tudo, o projeto Kiron. O fantasma que seu pai tentou enterrar e que agora assombrava a todos, especialmente a ele, que ousou desenterrá-lo. Eles sabem que você ouviu? Perguntou Arthur, parando diante da janela e olhando para a cidade lá embaixo, um mundo que de repente parecia hostil. Não tenho certeza. Mas depois dessa conversa, a pressão para eu sair aumentou ainda mais. O Gabriel me chamou todo dia, com novas evidências da minha suposta incompetência, um e-mail mal redigido, um pedido de compra atrasado. Coisas mínimas. Eu sentia que estava sendo encurralada. Ela engoliu seco. Foi quando eu decisi que, se ia cair, não cairia sem tentar entender por quê. Lembrei-me das cópias que tinha feito. Enviei um e-mail anônimo para o único Montenegro que parecia estar fora do jogo, o senhor, e agora ele a tinha puxado para mais fundo ainda. Você entende o perigo em que se meteu, Laila? E em que me meteu ao me contactar? Disse Arthur, virando-se para encará-la. Sua voz era grave, sem acusação, apenas carregada do peso da realidade. O Gabriel não está apenas protegendo um segredo corporativo.
Ele e a Helena estão envolvidos em algo que vale carreiras, reputações, e pelo que conheço do meu primo, quando ele se sente acuado, não hesita em destruir o que estiver no caminho. Uma conspiração para manter o Chiron no esquecimento e aparentemente para garantir que Arthur Montenegro nunca assumisse o controle que lhe era de direito. Os documentos, Arthur disse, retornando ao assunto prático. A emoção precisava ser contida, canalizada para a ação. Onde estão as cópias? Você ainda as tem? Deixei tudo com uma pessoa de confiança. Alguém que não tem nenhuma ligação com a Montenegro Holdings. Eu lhe disse que se algo acontecesse comigo, ele deveria enviar o pacote para um jornal grande. Anotei tudo para ele. Se o Gabriel desconfia que você ouviu aquela conversa, ele pode estar te vigiando. E a Helena, o nome doeu ao ser pronunciado. Ela é meticulosa. Não podemos cometer um erro sequer. Havia uma rainha no tabuleiro adversário, e ela conhecia todos os seus movimentos prediletos. Escute. Ele disse decidido. Nós vamos conseguir esses documentos, mas não agora. Você precisa voltar à sua rotina, agir com naturalidade. Não tente acessar nada relacionado à empresa. Não fale com ninguém. É essencial que eles achem que você desistiu, que está assustada e derrotada. Arthur disse, e um sorriso frio e determinado lhe surgiu nos lábios. Vou começar a olhar para onde ninguém espera. Inclusive para a minha própria sombra. E para a dela. Era a redução crua de sua vida, de seus julgamentos, de seu afeto mais profundo, a uma simples falha de caráter. A confiança, aquela que ele julgava ser sua maior virtude, era, na equação deles, sua burrice fundamental. Você tem mais provas? Ele perguntou. E a própria voz lhe soou distante como se fosse de outro homem. Um homem cujo mundo ainda não havia desabado. Sim, respondeu Laila, e seu dedo deslizou pela tela do celular com uma urgência febril. A tela iluminou-se com uma sequência de imagens granulosas. Fotos tiradas às pressas de documentos espalhados sobre uma mesa de reunião. Arthur se inclinou para a frente, seus olhos escaneando cada pixel. Eram minutas de contratos, esboços de alterações societárias, fluxogramas onde seu nome aparecia isolado em uma caixa, com setas convergindo para uma entidade controlada por Felipe e Helena. Em uma das capturas de tela, um trecho de e-mail de Helena para Felipe saltou aos seus olhos. O sentimentalismo do Arthur é a alavanca. Use isso. E Laila, aquela jovem antes invisível, era a única testemunha do crime que se desenrolava nos bastidores. Eles estão acelerando os planos por minha causa, não estão? Perguntou Laila, sua voz um sussurro áspero. Porque eu ouvi aquela conversa, e de repente o plano que começava a se esboçar em sua mente ganhou um novo componente ainda mais perigoso. Sim, ele admitiu, sua voz recuperando um grão de firmeza. A sua descoberta forçou a mão deles. As 48 horas que ouviu não são um prazo arbitrário. É o tempo que eles acham que têm para fechar o cerco antes que qualquer suspeita minha se solidifique. Ele fechou os olhos por um instante, pressionando os dedos contra as têmporas. A dor de cabeça latejante era agora um companheiro constante. Isso muda tudo. Não podemos mais esperar. Seu irmão, Arthur começou pensativo. Ele é discreto? Conseguiria enviar esse pacipe sem levantar suspeitas? Alguém completamente fora do radar, que não tenha nenhuma conexão visível comigo. Sua mente trabalhava rapidamente, descartando nomes de antigos colegas, amigos de confiança que poderiam, de alguma forma, já estar comprometidos ou serem associados a ele. Precisava ser um estranho total, mas um estranho de absoluta confiança, uma contradição quase impossível. Foi então que um rosto veio à sua mente. Um rosto de uma vida passada, antes da empresa, antes da fortuna, antes de Helena. Eduardo, um amigo de faculdade que havia escolhido uma vida simples, tornando-se dono de uma pequena livraria na zona oeste do Rio. Eles não se falavam há anos, mas a lealdade de Eduardo era lendária. E o mais importante, ele era um fantasma no mundo corporativo de Arthur. Ninguém, nem mesmo Helena, sabia de sua existência. Tenho uma ideia, disse Arthur, um novo brilho estratégico em seus olhos. Mas é arriscada. Você precisará confiar em mim cegamente em uma jogada. Ele explicou o plano de forma rápida e clara.
Laila entraria em contato com o irmão por um canal seguro, um telefone descartável que ele providenciaria, e daria instruções específicas. O pacote não viria para o Rio. Rafael deveria enviá-lo para a livraria de Eduardo, em nome de uma pessoa fictícia. Eduardo, por sua vez, receberia o pacote e o guardaria sem abrir, aguardando novas instruções. É uma volta enorme, mas é o único modo de quebrar o rastro, Arthur explicou. Se alguém estiver vigiando seu irmão, verá apenas um pacote sendo enviado para uma livraria comum em outro estado. Nada que ligue diretamente a mim. E o que faremos enquanto isso? Ela perguntou. 48 horas. Vou assinar os documentos que me trouxerem. Como se nada soubesse. Preciso que a peça principal no tabuleiro deles continue se movendo como eles preveem. Ele teria que sorrir para os próprios carrascos enquanto afiava a lâmina que, esperava, cortaria o nó da traição. A confiança havia sido quebrada, mas em seu lugar nascia uma determinação fria e absolutamente solitária. Olha, aqui há transferências bancárias para contas desconhecidas e estas cláusulas. Ela apontou para uma seção de um contrato fotografado. Na versão que o senhor revisou diz que o senhor manterá 60% do controle. Mas na real, que eles tentarão usar, o senhor ficará com apenas 20%. Arthur pegou o telefone para ver com os próprios olhos. As palavras dançavam na tela, um balé burocrático coreografado para sua ruína. A letra miúda não era apenas desfavorável, era uma aniquilação completa dos seus direitos, uma espiral de perdas que se estendia por anos. Isso é fraude. Um crime. Sua voz soou oca, como se as próprias palavras fossem pesadas demais para sua boca. E não é tudo, acrescentou Laila, passando para outra foto. Olhe esta transferência. 15 milhões de euros que o Grupo Fontes enviou na semana passada para a conta pessoal de Felipe Costa. Arthur se levantou de repente e caminhou em direção à janela. Do 30º andar, São Paulo brilhava à noite, mas para ele, tudo estava escuro. As luzes eram apenas manchas difusas. Por quê? Ele sussurrou mais para si mesmo. Felipe tem sido meu melhor amigo por 15 anos. Estudamos juntos, construímos a empresa do zero. Ele via o rosto de Felipe mais jovem, com os cabelos desgrenhados e um sorriso que ia de orelha a orelha, batendo o copo no dele em um brinde ao futuro. Agora, esse mesmo futuro era uma cela que Felipe ajudara a construir. Quem mais? A pergunta saiu como um sopro, mas carregada de um peso que fez o ar na sala ficar denso. Ele ainda estava de costas para Laila, encarando o abismo iluminado da cidade. Leila hesitou por um segundo, sentindo a dor que emanava daquela figura solitária contra a janela. Há mais transferências. Menores, mas significativas. Para Gabriel, seu braço direito. Para Helena, da assessoria jurídica. Parece um esquema bem coordenado. Eles não estão apenas desviando recursos, estão reassumindo o controle da empresa, peça por peça, e pagando a si mesmos com o dinheiro da própria companhia, a pessoa a quem ele confiava as operações do dia a dia. Helena, a mulher que garantia que todos os NIRs fossem pontilhados e todos os TAs fossem cortados. Uma família. Uma família que ele alimentara, que vestira, que elevara, e que agora o devorava por dentro. A traição não era um golpe único. Era uma doença metastática, espalhada por todo o organismo da sua vida. Ele se virou lentamente. O horror e a dor deram lugar a uma expressão que Laila nunca tinha visto antes. Não era raiva, nem desespero. Era uma calma glacial, uma aceitação sombria da nova realidade. Seu rosto era uma máscara de mármore. Apenas os olhos, duas brasas azuis, denunciavam a fúria contida. Nada que ligue diretamente a mim, ele disse, e a frase soou como uma sentença. Ele assentiu, o rosto ainda marcado pela preocupação, mas com uma centelha de determinação renovada nos olhos. Sem mais delongas, ele se virou e começou a escalar a encosta íngreme em direção ao penhasco. O parágrafo 149 foi removido integralmente, pois não acrescenta informação narrativa e parecia ser uma anotação de processo de edição que não deveria constar no texto final. Ele se levantou e foi até a janela, mas a vista lá fora já não importava. Alguém que possa ser pressionado ou comprado para nos dar acesso a tudo. Não apenas fotos,
Extratos completos, gravações internas, tudo. Preciso de uma prova irrefutável. Não estamos mais jogando pelas regras deles, Layla. Estamos escrevendo as nossas. E a primeira regra é a sobrevivência. O medo ainda estava lá, um sabor metálico em sua boca, mas agora era acompanhado por uma centelha de algo mais. Lealdade, talvez, ou a simples e pura emoção de estar no olho do furacão. Ela estava com medo, mas não de Arthur. Ela tinha medo por ele, e por si mesma, e por tudo que estava prestes a acontecer. O apartamento silencioso já não era um refúgio, mas um quartel-general improvisado. A guerra havia sido declarada, e as batalhas seriam travadas com sorrisos falsos e apertos de mão traiçoeiros, enquanto nas sombras, a verdadeira faca era afiada. Arthur recordou-se de quando Layla lhe dissera, semanas antes com suavidade: às vezes as pessoas mudam quando há dinheiro demais em jogo. Ou talvez, sempre foram assim e a gente simplesmente não queria ver. Ele a olhara, ainda tentando processar tudo. A imagem de Eduardo, seu sócio de uma década, e de Clara, a mulher com quem dividira projetos e sonhos, conspirando nas sombras, era um quadro que sua mente recusava-se a aceitar. A traição era um ácido, corroendo as fundações de tudo que ele acreditava ser sólido. E por que você está me dizendo isso? Você poderia perder seu emprego? Layla hesitara por um momento antes de responder, seus dedos traçando um padrão invisível na borda da mesa. Porque é a coisa certa a fazer. Não posso ficar calada e assistir enquanto o destroem. Arthur a estudara. Ele sabia que havia algo mais por trás de suas palavras, um fio de história pessoal que ele ainda não conseguia desvendar. Mas Layla não parecia pronta para contar. Havia uma sombra nos olhos dela que ia além da lealdade corporativa. Preciso de mais provas, ele dissera finalmente, a voz mais áspera do que pretendia. Algo que não deixe espaço para dúvidas. Tenho que ter certeza absoluta. Posso conseguir. Layla afirmara, erguendo o queixo num gesto de determinação. Mas será arriscado. Eles já estão cautelosos. Qualquer movimento errado. Então, tome cuidado. Advertira Arthur com a voz firme, mas com o olhar preocupado. A preocupação era genuína. Layla era agora sua única peça no tabuleiro, uma peça que ele não podia sacrificar. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado do não dito. Arthur se levantou e caminhou até a janela panorâmica. Lá embaixo a cidade pulsava, indiferente ao drama íntimo que se desenrolava naquela sala. Os faróis dos carros riscavam linhas de luz no asfalto molhado, como veias de uma criatura adormecida. Observar aquele movimento incessante, porém distante, fez com que sua apreensão inicial se transformasse. A confiança de fato havia sido quebrada, mas em seu lugar não havia apenas um vazio. Havia uma aceitação clara do risco. Confiar em Layla era um salto no escuro, mas era um ato de vontade. A única peça que ainda poderia recolocar o mundo em movimento. Preciso que você faça mais uma coisa, Layla. Ele disse, sem se virar, sua figura imponente contra o clarão da cidade. Algo arriscado. Alguém que possa ser pressionado ou comprado para nos dar acesso a tudo. Não apenas fotos, extratos completos, gravações internas, tudo. Preciso de uma prova irrefutável. Eles cruzaram uma linha que eu nem sabia que existia. Não estamos mais jogando pelas regras deles, Layla. Estamos escrevendo as nossas. E a primeira regra é a sobrevivência. E quando a hora chegar, seremos nós quem surpreenderemos. A guerra havia sido declarada, e as batalhas seriam travadas com sorrisos falsos e apertos de mão traiçoeiros, enquanto, nas sombras, a verdadeira faca era afiada. Nos dias que se seguiram, uma coreografia silenciosa se instalou entre os dois. No escritório, eram chefe e assistente, mantendo a fachada de normalidade. Layla atendia chamadas de Eduardo com uma voz neutra. Encaminhava e-mails de Clara com eficiência burocrática. Mas seus olhos aprendiam a linguagem secreta da observação. Ela notava os olhares rápidos trocados entre os dois sócios. A forma sútil como uma reunião era remarcada sem o conhecimento de Arthur. O código cifrado em relatórios financeiros que agora ela começava a decifrar. Fora dali, em cafés distantes do centro, ou em ligações criptografadas, ela reportava a Arthur. Eduardo se encontrou com o diretor do banco hoje. Almoço rápido.
Disse que era sobre a renovação do empréstimo da holding, mas o encontro não está na agenda oficial. Arthur ouvia, assimilando cada fragmento de informação, montando o quebra-cabeça da sua própria ruína. A frieza com que ele recebia os dados era quase assustadora. A ferida aberta pela traição estava sendo tratada com o gelo da estratégia. O maior desafio de Layla era o detetive, um homem chamado Moretti, de modos curtos e olhos que pareciam enxergar através das pessoas. Marcou um encontro num bar de estrada, um lugar sem glamour onde ninguém olharia duas vezes para uma jovem executiva. Moretti chegou atrasado, cheirando a cigarros e café velho. A informação tem um preço, querida, ele disse, misturando um uísque barato. E o que você está pedindo? Isso não é informação, é a chave do cofre. Precisamos cortar o intermediário. Desconfiança é um mal que se espalha, Moretti. Ratos encurralados mordem. Já não era apenas sobre justiça ou lealdade. Era sobre sobrevivência. E de alguma forma ela descobriu que estava disposta a fazer o que fosse necessário para garantir a dela e a de Arthur. Se isso for verdade, se o Felipe realmente estiver me traindo. Ele não conseguiu terminar a frase. A ideia era um veneno que se espalhava por suas veias, corroendo 15 anos de parceria num único instante. Nós descobriremos, garantiu Layla com uma determinação que soava como um fato inquestionável. Sua voz era um fio de lógica num mundo que desmoronava. Quando ela saiu, Arthur ficou sozinho, imerso no silêncio amplificado do apartamento. Olhou para a cidade pela janela, um tapete de luzes cintilantes que agora pareciam apenas pontos frios e distantes. Pela primeira vez desde que fundaram a empresa, ele duvidou de seu sócio e amigo. E essa dúvida não era uma simples suspeita, era uma rachadura fundamental no alicerce de sua vida. Cada risada compartilhada, cada vitória celebrada, cada aperto de mão que selou acordos milionários. Tudo era agora revisitado sob uma luz suspeita e cruel. A traição, se confirmada, seria não apenas um crime financeiro, mas o apagamento de sua própria história. A noite foi longa e torturante. Ele não conseguiu dormir, virando-se na cama enquanto as provas que Layla lhe mostrara dançavam diante de seus olhos fechados. As imagens dos contratos falsificados, com assinaturas tão perfeitas que só alguém com acesso íntimo aos seus hábitos poderia replicar, e as transferências ilegais para uma conta fantasma nas Ilhas Caimão, eram um eco insuportável. Era um esquema sofisticado de alguém que conhecia cada fresta do sistema que eles mesmos haviam construído. E apenas 2 pessoas conheciam o sistema tão bem assim. Ele e Felipe. No dia seguinte, ele chegou ao escritório mais cedo do que nunca. O sol da manhã banhava a sala de reuniões com uma luz dourada que contrastava com a escuridão que carregava consigo. O ambiente, normalmente um espaço de decisões claras e ambição, parecia opresso, cheio de sombras nos cantos. Ele evitou seu próprio escritório, o lugar onde ele e Felipe costumavam tomar café e discutir estratégias. Em vez disso, foi direto ao departamento de recursos humanos, seu passo ecoando no corredor vazio. Patrícia, a encarregada da área, uma mulher de 50 anos eficiente e discreta, mal havia ligado o computador quando ele apareceu à sua porta. Bom dia, Arthur. Que surpresa, disse ela, ajustando os óculos. Patrícia, preciso da pasta de Layla Ahmed. Ele pediu, tentando manter a voz neutra, mas percebendo uma fissura de urgência no final da frase. Ela ergueu as sobrancelhas, uma expressão de genuína surpresa pintando seu rosto. A da limpeza? Aconteceu algo. Ela é nova, não é? Acho que ainda está no período de experiência. O comentário era natural, inocente. Para Patrícia era um pedido bizarro vindo do sócio majoritário. É apenas uma verificação de routine, mentiu Arthur, forçando um sorriso tenso. Quero conferir alguns detalhes dos contratos de todos os funcionários novos. Questões de compliance, você sabe. A desculpa soou frágil em seus próprios ouvidos, mas Patrícia, acostumada a obedecer às ordens do andar de cima, apenas acenou com a cabeça. Claro, um momento. Ela se virou para o arquivo de metal e começou a procurar. O som das chaves batendo contra o metal ecoou na sala silenciosa. Arthur observou suas costas, seu coração batendo forte contra as costelas.
Cada segundo de espera era uma eternidade. Ele sentiu um suor frio na nuca. O que ele esperava encontrar ali? Uma prova de que Layla era quem dizia ser, ou uma mentira que invalidaria toda a trama que ela havia tecido? De certa forma, temia ambos os resultados. Patrícia puxou uma pasta azul clara relativamente fina. Aqui está. Layla Ahmed. Contratada há 3 meses através da empresa terceirizada Limpezas em Soluções. Ela entregou a pasta a Arthur. Obrigado, Patrícia. Eu devolvo ainda hoje, ele disse pegando o documento como se fosse uma bomba relógio. Retirou-se para a sala de reuniões vazia, fechando a porta atrás de si. A pasta repousava sobre a mesa de madeira polida. Ele a abriu com mãos que tremiam ligeiramente. Dentro havia os documentos esperados. Cópia da carteira de identidade, CPF, comprovante de residência num bairro simples da Zona Norte, o contrato de trabalho padrão da terceirizada. Tudo parecia normal, ordinário, mas era naquela ordinariedade que residia o gênio da farsa, se fosse uma. Layla era no papel apenas mais uma funcionária invisível. Nada ali contradizia sua história. Nada, exceto a completa ausência de qualquer profundidade. Era a documentação de um fantasma. Seu olhar fixou-se no comprovante de residência. Um instinto, aguçado por anos de negócios sujos disfarçados de legítimos, o fez pegar o telefone. Discou o número de um contato discreto no setor de segurança cibernética. Roberto? É o Arthur. Preciso de um favor, rápido e quieto. Sua voz era um sussurro áspero. Tenho um endereço aqui. Preciso saber se é legítimo, se tem alguma anomalia. Pode verificar? Lá embaixo, o fluxo de carros começava a aumentar. Vidas normais seguindo rotinas normais. Ele estava do lado de fora daquela normalidade agora. Preso num jogo de xadrez onde as peças eram pessoas, e a única regra era a sobrevivência. Layla estava lá fora com o nome de Marco Silva queimando na mente, pronta para dar o próximo passo perigoso. E ele, Arthur, estava ali, num escritório estéril, duvidando de tudo e de todos, inclusive da mulher em quem havia depositado suas últimas esperanças. A única certeza era que o abismo havia se aberto, e eles já haviam dado o primeiro passo para dentro dele. Apenas uma verificação de rotina. Mentiu Arthur, tentando soar casual. Patrícia lhe entregou uma pasta fina. Arthur a abriu, folheando rapidamente os formulários padrão de admissão. Nada parecia fora do comum, até que seus dedos encontraram uma folha solta, anexada discretamente atrás do contrato de trabalho. Era uma cópia de um currículo. Seus olhos correram pelas linhas e se arregalaram em incredulidade. Layla Ahmed, 28 anos. Licenciada em Administração de Empresas pela Universidade Bocconi de Milão, com especialização em finanças corporativas. Experiência anterior em consultoria na McKinsey & Company. McKinsey? Sussurrou Arthur, pasmado. Com licença? Perguntou Patrícia, inclinando-se para ver o que ele lia. Nada, obrigado. Ele respondeu, fechando a pasta abruptamente e devolvendo-a. Ele saiu dos recursos humanos com a mente em turbilhão. Como alguém com aquele currículo poderia estar trabalhando como faxineira? A pergunta ecoava em seu crânio, um tamborilar insano que ofuscava o ruído dos passos no corredor envidraçado. Bocconi, McKinsey. Eram palavras-chave de um universo paralelo ao dele, um mundo de elite global, de salários estratosféricos e de poder discreto exercido nas salas de diretoria das maiores corporações. Era um currículo de ouro, um passaporte para uma vida de privilégios. E ele pertencia a uma mulher que esfregava vasos sanitários e passava pano em pisos alheios. Uma mulher que ele contratara para uma farsa de alto risco. A desconexão era tão violenta que beirava o absurdo. Ou era a peça de gênio que tornava a farsa perfeita? Quem pensaria em procurar uma ex-funcionária da McKinsey disfarçada de faxineira terceirizada? O telefone em seu bolso vibrou, salvando-o temporariamente do redemoinho de dúvidas. Era Roberto. Arthur se enfiou em um vão vazio perto dos elevadores, sua voz um sussurro áspero ao atender. Fala, tudo normal. Apenas um perfil profissional no LinkedIn, impecável, mas com uma rede de conexões mínima.
Só colegas da Bocconi e da McKinsey. Todos fora do país. Nada pessoal. Nenhuma foto de família, de férias, de um jantar com amigos. Nenhum rastro digital anterior a 2018. Para uma mulher de 28 anos, é como se a vida dela só tivesse começado há 4 anos. O resto é vácuo. Roberto continuou, sua voz agora carregada de uma curiosidade profissional. Isso é trabalho de profissional, Arthur. Muito bom, por sinal. Só percebi porque você me pediu para cavar fundo. Quem é ela? Leila não era uma amadora assustada. Ela era uma profissional com um currículo de fachada tão bem elaborado quanto sua identidade falsa. Mas por quê? Qual o sentido de criar uma identidade com um histórico acadêmico e profissional tão brilhante e depois usá-la para se esconder como faxineira? Era um desperdício criminoso de talento, ou uma jogada tão sofisticada que ele sequer conseguia vislumbrar o objetivo. Seu instinto gritava para ele correr, desfazer o acordo, mandá-la embora, mas o rosto de Marcos Silva, o sorriso arrogante do homem que destruiu sua empresa e sua reputação, pairou diante dele como um fantasma. A raiva, um líquido quente e familiar, subiu de seu estômago. Ele estava encurralado. Desistir significava aceitar a ruína. Prosseguir significava confiar em uma fantasma com um currículo de elite. Ao retornar à sua sala, o escritório estéril parecia ainda mais hostil. Cada superfície polida refletia sua própria paranoia. Ele olhou para a cadeira vazia onde Laila se sentara na noite anterior. Ela era real. A ameaça, portanto, também era. A frase agora soava diferente. A ameaça não era apenas a situação, era a própria Laila. Suas esperanças estavam depositadas numa incógnita, uma equação com variáveis perigosas que ele não conseguia resolver. Enquanto mergulhava em relatórios que não via, sua mente trabalhava freneticamente. A McKinsey. Aquela era uma ponta solta, talvez a única. Era um mundo fechado. Mas Arthur ainda tinha alguns contatos remanescentes de seus dias de glória. Homens que, como ele, haviam caído em desgraça, mas mantinham seus fios de influência. Ele pegou seu telefone descartável, aquele que usava para comunicações que não deveriam ser rastreadas até ele. Enviou uma mensagem cifrada para um número que não era salvo em nenhum lugar. Preciso de um favor. Confidencial. Alguém chamada Laila Ahmed. Dizem que trabalhou na McKinsey, provavelmente entre 2018 e 2021. Preciso confirmar e saber o que ela fazia. Qualquer detalhe. Arthur levantou-se e foi novamente até a janela. Lá embaixo, a cidade pulsava com sua normalidade indiferente. Em algum daqueles prédios, Marcos Silva planejava seu próximo movimento. E em algum outro lugar, talvez num apartamento modesto da Zona Norte, Laila Ahmed, seja lá quem ela fosse, se preparava para o dele. Ele era um peão que tentava virar o jogo, mas agora percebia que talvez não estivesse jogando xadrez. Talvez estivesse no meio de um campo minado, e cada passo, cada verificação, cada momento de dúvida, poderia ser o último. O abismo não estava apenas à sua frente, ele já estava dentro dele. E suas paredes eram feitas de segredos, e de um medo agudo de que a sua única tábua de salvação fosse, na verdade, a âncora que o levaria para o fundo. O encontro foi marcado para 2 dias depois, no mesmo café distante. Arthur chegou primeiro, observando cada rosto que passava. Quando Leila apareceu, ele observou o choque inicial se dissipar em seu rosto, substituído por uma frieza calculista que parecia mais autêntica do que a simplicidade que ela performava. A mulher que se sentou à sua mesa agora era a profissional da Bocconi e da McKinsey. Por que você acha que não disse? Ela se abaixou, pegou o pano do chão com movimentos deliberados e o dobrou meticulosamente antes de colocá-lo sobre o parapeito da janela. Você veio até aqui, um executivo, investigar a morte de um jovem estagiário. Se eu aparecesse como uma ex-consultora de elite, você teria me visto como uma igual ou como uma suspeita? Seus olhos escuros perfuravam Arthur, sem vestígios da amargura inicial. Era uma lógica implacável. Então você admite? Arthur insistiu, sentindo o chão da sua investigação tremer. Ele esperava negação, desespero, não essa admissão tranquila e estratégica.
Admito que tenho um passado. Isso não me torna culpada de nada. Só me torna alguém que sabe como as coisas realmente funcionam em lugares como este. Ela fez um gesto vago, indicando o prédio inteiro da ascensão. E me torna alguém que sabe que a única maneira de enxergar a sujeira é se fingir de invisível. E o que uma ex-funcionária de uma das consultorias mais poderosas do mundo está fazendo limpando vidros aqui? Pessoas como o Felipe, operações de crédito que apareciam em sistemas antigos, descontinuados, mas que ainda assim impactavam o balanço. Coisas pequenas, quase imperceptíveis, como um fio de cabelo numa sopa. A maioria ignoraria. Mas o Felipe era meticuloso. Ele veio até mim porque, eu imagino, eu era a única pessoa invisível com quem ele podia falar sem levantar suspeitas. Ele pensava que eu não entenderia a complexidade, que só ouviria. Mas eu entendi perfeitamente. O que ele descrevia? Era o projeto Hermes? Porque antes do Felipe, outra pessoa veio até mim com as mesmas dúvidas. Alguém que também trabalhava na ascensão, mas em um nível muito mais alto. Ela fez uma pausa dramática. Sofia Torres. Pediu minha ajuda de forma discreta. Me colocou aqui dentro da empresa para tentar encontrar o que ela, com todo o seu poder, não conseguia enxergar porque estava muito exposta. Eu era seu olho oculto. Laila engoliu seco. Poucas semanas depois de começarmos, Sofia mudou. Tornou-se distante e evasiva. Parou de responder meus sinais discretos. E então, o Felipe morreu. Ela estava no centro da teia. Talvez não como uma vilã, mas talvez como alguém que havia sido coagida, comprada ou ameaçada, a ponto de se tornar cúmplice. Sua promessa de apoio era uma cortina de fumaça, uma maneira de monitorar sua investigação e garantir que ela não saísse do controle. Ela me usou. Arthur murmurou, mais para si mesmo. Ela me colocou na linha de frente, e alguém mordeu. Alguém que não hesitou em matar um estagiário. Você está caminhando no mesmo fio da navalha. Mas a inteligência, a engrenagem financeira tinha o rosto de Sofia Torres. O que fazemos agora? Ele perguntou. E a pergunta soou infantil, uma admissão de derrota. Laila se aproximou, e pela primeira vez, Arthur viu não uma ex-funcionária de limpeza ou uma ex-consultora, mas uma sobrevivente. Agora, ela sussurrou. Você para de ser o peão. O Felipe morreu porque tinha pedaços do quebra-cabeça, mas não a imagem completa. Nós temos pedaços diferentes. Eu tenho o que Sofia me passou antes de desaparecer. Você tem o acesso de alto nível que eu nunca terei. Juntos, talvez possamos ver o rosto completo de Janos. Era leve, mas o peso que carregava era colossal. Era a confirmação de que ele não estava louco. Era a prova de que a paranoia era, neste caso, apenas um instinto de preservação aguçado. E era a sua sentença de morte, se descoberto. E se for uma armadilha? Sua também? Ele questionou olhando para o cartão e depois para os olhos impenetráveis de Laila. Pode ser. Ela admitiu sem hesitar. Mas é o único movimento que nos resta. Você pode escolher jogar seguro e se afogar lentamente na próxima rodada de cortes que Marcos Silva certamente planeja. Ou pode arriscar tudo para tentar virar o jogo. A escolha é sua, Arthur. Era um jogador. Talvez ainda um amador em uma liga de assassinos, mas agora um jogador. E o primeiro movimento era descobrir a verdadeira face de Janos, mesmo que essa verdade fosse a última coisa que ele visse, porque não importa. Não importa quantos títulos eu tenha ou em que empresa eu trabalhei. Para todos aqui, eu sou apenas a senhora da limpeza. Como você veio parar aqui? Um dia diziam que me faltava experiência. Outro que meu estilo de comunicação não se encaixava na cultura da empresa. Em outras palavras, eu era competente demais para o meu cargo, mas não me encaixava no molde deles para um papel de liderança. Um sistema desenhado para manter certas pessoas dentro e outras do lado de fora. Não importa o quão brilhantes sejam. Ela fez uma pausa, olhando para as luzes da cidade que cintilavam como dados gelados no escuro. O ponto final veio com um projeto sigiloso, uma avaliação de aquisição para uma empresa fantasma. Eu identifiquei irregularidades graves, fluxos de dinheiro que não batiam, ativos supervalorizados. Levei minhas descobertas ao meu supervisor direto, um homem chamado Thomas Berger. Ele me agradeceu.
Disse que era exatamente o tipo de insight que eles valorizavam. O Thomas Berger? Ela não era uma vítima aleatória. Ela era uma sobrevivente. Por que a limpeza? Ele perguntou, genuinamente intrigado. Com seu currículo, e sombras ouvem conversas, veem documentos deixados descuidadamente sobre a mesa, memorizam rostos em fotografias que não deveriam estar ali. Ela apontou para o cartão de memória que Arthur ainda segurava com força. Muito do que está aí veio dessas noites. Enquanto você e os outros analistas corriam atrás de metas e bônus, eu estava coletando peças do verdadeiro quebra-cabeça. Ele lembrava de inúmeras vezes ter visto Layla esvaziando lixeiras ou passando um pano em sua mesa, sempre de cabeça baixa, invisível. Ele nunca tinha sequer trocado um bom dia genuíno com ela. A vergonha misturou-se com uma admiração repentina. Ela era a espiã perfeita. E Sofia? Como ela se envolveu nisso? Ela era ética, daquelas que acreditavam que as empresas podiam fazer o bem e lucrar. Quando ela começou a desconfiar das operações do Marcos Silva, veio até mim. Não como uma subalterna, mas como uma colega. Ela me via. Ela sabia do meu passado. Nós trocamos informações. Eu com os fragmentos que coletava na sombra, ela com a visão de alto nível que o cargo permitia. Foi ela quem decifrou a primeira criptografia que ligava Silva a uma conta anônima nas Ilhas Cayman. O Felipe era o elo fraco, o idealista que não sabia jogar. Quando ele foi eliminado, Sofia entendeu a gravidade. Ela me passou tudo o que tinha horas antes de desaparecer. A borda afiada do cartão já não parecia cortante. Agora era um lembrete físico da promessa que ele havia feito. A centelha de propósito que ele sentira anteriormente começou a crescer, alimentada pela história de Layla. Não se tratava mais apenas de sua sobrevivência ou de provar que não estava louco. Tratava-se de Sofia, de Felipe, de todas as pessoas esmagadas pela máquina invisível do Janus. O que temos que fazer? Sua voz saiu mais firme do que ele esperava. Primeiro precisamos de um lugar seguro. Um computador não conectado à rede da empresa, preferencialmente nem à internet. Algo completamente isolado. Ela se levantou e foi até uma velha estante de livros, tirando um volume espesso e pesado. Era uma edição antiga de Grande Sertão Veredas. Para surpresa de Arthur, ela abriu o livro que tinha as páginas ocas, revelando um espaço onde cabia perfeitamente o cartão de memória. Felipe guardava tudo fisicamente, lembra? Este é o meu cofre. Sua casa não é segura. E meu apartamento está sob vigilância, tenho certeza. Se você tiver a mínima suspeita, não vá. Jogamos esta partida apenas uma vez. Ele era um jogador. E a primeira jogada começava agora, nas sombras da cidade, com a verdade de Janus esperando para ser revelada no coração oco de um livro. Dias depois, Arthur encontrou Layla sozinha na sala de reuniões ao final do expediente. Enquanto ela arrumava as cadeiras, ele se aproximou e disse num tom que tentava ser casual: "Você poderia ter processado." A sugestão soou ingênua assim que deixou seus lábios, um remanescente de um mundo onde as regras eram, pelo menos em teoria, claras. "Com que dinheiro?" Ela respondeu, levantando o balde de água suja com um esforço que parecia ir além do físico. A água escura balançou, ameaçando transbordar. "E quem você acha que teria acreditado? Em uma mulher árabe ou em uma empresa do tamanho da McKinsey?" Ela não esperou por uma resposta, carregando o balde até um pequeno tanque no canto da sala e despejando o conteúdo com um baque surdo. O som foi definitivo, o ponto final em uma sentença de derrota. Arthur ficou em silêncio, digerindo a camada grossa de injustiça que afundava em seu estômago. Ele vinha de uma realidade onde o mérito era uma moeda sólida, onde um currículo impressionante abria portas. Ver Layla ali, naquela sala de estar empobrecida, era testemunhar a falência dessa crença. A máquina do Janus não apenas esmagava, ela selecionava suas vítimas com um critério perverso de conveniência. E sua família? Lembro que você mencionou uma irmã. A pergunta surgiu como uma tentativa de entender o que poderia mantê-la presa a essa situação. Layla secou as mãos em um pano já úmido, suas costas ainda voltadas para ele. O simples ato parecia carregado de um cansaço infinito. Quando se virou, seus olhos escuros que antes cintilavam com inteligência afiada nas salas de reunião, agora estavam opacos,
como se a luz por trás deles estivesse sendo conservada para algo, ou alguém, mais importante. A Camila tem 22 anos, respondeu Laila com a voz baixa, quase um sussurro que se perdia no zumbido da geladeira velha. Ela nasceu com um problema congênito no coração. Uma válvula que não se formou direito. Precisa de uma cirurgia de correção. Uma cirurgia que custa 200 mil euros. Ela parou por um instante, engolindo em seco como se as palavras, os números, fossem farpas em sua garganta. Meus pais. Eles fizeram tudo o que podiam. Agora, a responsabilidade é minha. Quando me obrigaram a sair da consultoria sob aquela acusação forjada de incompetência, tive que aceitar qualquer emprego que encontrasse. Este, pelo menos? Ela fez um gesto vago em direção aos produtos de limpeza amontoados. Oferece um seguro médico que cobre parte da medicação de manutenção e, se eu me manter aqui por mais um ano, uma parte da futura operação. É uma migalha, mas é a única migalha que tenho. Ele tinha à sua frente não uma vítima passiva, mas uma mulher brilhante, educada em uma das melhores universidades do mundo, com experiência em uma firma internacional de elite, reduzida a trabalhar como faxineira. Suas mãos que antes manuseavam planilhas complexas e modelos financeiros agora enrugadas pela água sanitária, apenas para salvar a irmã. Era um sacrifício de uma magnitude que ele mal conseguia compreender. O privilégio de sua própria vida, onde os problemas eram carreira, ambição, desgaste profissional, parecia grotesco diante daquela realidade crua. Ele olhou para as mãos dela, observando os pequenos cortes e as unidas curtas e práticas. Lembrou-se delas segurando uma caneta stylus, deslizando sobre a tela de um tablet com autoridade. Agora, seguravam um pano de chão. A imagem era tão dissonante que doía. O silêncio que se instalou entre eles não era mais apenas de constrangimento ou cautela. Era um silêncio pesado, de reconhecimento. Arthur entendia naquele momento que a luta contra o Janus não era mais uma questão abstrata de justiça ou verdade. Era pessoal. Era visceral. A empresa não era apenas uma entidade corrupta. Era um predador que se alimentava de vidas como a de Camila, que usava o desespero das pessoas como alavanca para sua própria perpetuação. Laila quebrou o silêncio, sua voz recuperando um fio de determinação. É por isso que não podemos falhar, Arthur. Não é só sobre o Felipe ou sobre mim ou sobre você. É sobre fechar essa torneira de veneno. É sobre garantir que ninguém mais tenha que escolher entre a própria dignidade e a vida de alguém que ama. Ela pegou a jaqueta simples pendurada atrás da porta. Agora, você precisa ir. Siga as instruções. Seja uma sombra. O peso em seus ombros agora tinha um nome. Um rosto. Camila. E tinha o rosto cansado e resoluto de Laila. Ao sair do apartamento, a noite pareceu mais fria, os sons da cidade mais agudos. Cada vulto na calçada era uma ameaça em potencial. Cada carro que passava mais devagar podia ser uma vigilância. Mas o medo foi suplantado por uma raiva fria e cristalina. Ele não estava mais apenas tentando salvar sua própria pele ou desvendar um mistério. Ele estava honrando um sacrifício. E quando ele entrou na estação de metrô mergulhando na corrente de pessoas, Arthur não era mais um analista assustado. Era um homem com uma dívida, e a primeira parcela seria paga nas sombras de um cybercafé na República, onde a verdade esperava dentro do coração oco de um livro.